Olá, eu sou o Thiago Barba, eu sou ator e diretor da companhia Avenida Lamparina e esse é o nosso curso de teatro Lambi Lambi. Hoje nós estamos na quarta aula e a gente vai falar sobre técnicas de iluminação e sonorização. As técnicas que você pode utilizar dentro da sua caixa de teatro Lambi Lambi. A gente vai explicar um pouquinho possibilidades que você pode fazer. Eu vou dar algumas dicas de algumas experiências que eu tive com iluminação, com sonorização. Vou falar algumas coisas que eu vi de outros espetáculos. Mas é claro, eu vou falar possibilidades e a gente sabe que pode haver muitas outras possibilidades. A gente vai dar dicas e coisas que vocês podem estar construindo vocês mesmos, ou vocês podem, inclusive, se precisarem algo mais técnico, mais elaborado, vocês teriam que encontrar algum técnico. Mas a gente vai falar sobre todas essas especificidades, e se você quiser acompanhar todo o nosso curso, a gente ainda vai estar fazendo até dia 30. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para saber quando a gente vai compartilhar os próximos vídeos, mas até segunda-feira, todas as noites, a gente vai estar falando um pouco sobre teatro Lambi Lambi. A gente já teve outros vídeos que, se você quiser conferir, e aproveitar também para deixar um convite para vocês, se vocês quiserem assistir a uma apresentação de teatro Lambi Lambi, unicamente e exclusivamente para você, você pode estar conferindo nesse sábado. Você só precisa seguir a gente no Instagram, acompanhar a nossa página, porque a gente vai fazer uma chamada. A gente vai fazer uma chamada e as 20 primeiras pessoas que deixarem o seu telefone lá vão receber uma ligação e através de uma videochamada a gente vai fazer uma apresentação de teatro Lambi Lambi ao vivo. Mas, para poder estar recebendo isso, você tem que seguir a gente lá no Instagram. Vai ser nesse fim de semana e nos próximos 2 fins de semana. Mas se você está assistindo esse vídeo ainda depois de sábado, tudo bem, porque você ainda tem a chance, porque nos próximos 2 fins de semana, no dia 5 e no dia 12, a gente ainda vai estar apresentando outras 2 apresentações diferentes. Então, segue a gente lá no Instagram e fica ligado na chamada, porque apenas 20 pessoas cada semana vão receber essa apresentação de teatro Lambi Lambi. Porque teatro Lambi Lambi é assim, é para uma pessoa exclusivamente, e você vai poder receber através de celular, através de uma videochamada do WhatsApp. Então segue a gente lá e vamos lá começar então o curso de hoje? Para mostrar modelos de iluminação, eu vou começar com a iluminação da minha primeira caixa. Na época a gente não sabia muito como fazer, a gente só sabia que a gente tinha que iluminar lá dentro. Então a primeira possibilidade que a gente viu, que eu vi, era lâmpada de geladeira. Eu fiquei pensando, eu preciso iluminar lá dentro, como é que eu vou fazer? Quando a gente fez 4 caixas e a gente utilizou lanternas para algumas delas, porém a minha eu precisava de uma coisa específica. Eu precisava que tivesse uma luz que ela apagasse e acendesse. E eu precisava inclusive que eu não utilizasse as mãos para fazer isso daí. Então eu pensei, eu preciso de uma tomada. Eu preciso de uma tomada onde eu consiga acender e apagar. Então eu fui para a solução que na minha cabeça na hora foi a mais óbvia, que você abre a geladeira e tu acende a luz. Então se ela ilumina uma geladeira, ela poderia iluminar dentro da caixa de teatro Lambi Lambi. Então eu fui atrás da luz de geladeira, eu fui ver para comprar, e eu vi que existia luz de geladeira e existia luz de micro-ondas, e as duas tinha uma pequena diferença. Uma era de 7 e outra de 15 watts, então eu via que uma iluminava um pouco mais do que a outra. Nessa minha caixa eu precisava de 2 luzes na época. Então eu precisava uma luz que iluminasse o ambiente e eu precisava uma segunda luz que ela desse a impressão de uma televisão.
que ela ia ficar acendendo e piscando. Eu acendendo e piscando essa televisão, eu conseguiria fazer o efeito que eu queria. Então eu fui atrás dessas lâmpadas e eu vi que elas eram, né, assim, lâmpada assim, se você for olhar na sua geladeira, ou se você for abrir o seu micro-ondas, que é mais difícil do que olhar na sua geladeira, então se você olhar na geladeira, você vai ver essa daqui no caso é uma de micro-ondas. Então ela é assim, ela tem inclusive um bocal, então por ela ter o bocal, era só eu comprar o adaptador e fazer eu próprio a instalação. Então, para mim, no caso, foi fácil. Se eu tivesse que fazer um outro tipo de lâmpada que fosse mais complexo, que eu precisasse saber, ter noção de elétrica, eu não ia conseguir fazer. Mas ligar 2 fios num bocal e ligar ele no interruptor era uma coisa mais simples que eu já sabia fazer basicamente em casa, de coisas de trocar chuveiro e coisas básicas que eu sabia. Então eu pensei, isso eu consigo fazer. Então eu fiz isso. É claro que eu poderia ter ido atrás de alguém para fazer também, né? Algum eletricista, mas na época quando a gente estava fazendo, a gente estava querendo fazer nós todos mesmos. A gente também não estava com muito dinheiro para poder estar vendo outras pessoas para fazer o trabalho, então a gente decidiu por a gente mesmo fazer. E essa foi uma solução fácil, relativamente fácil, barata, econômica, porque é bem barato essas luzes, o bocal, eu sabia fazer a instalação e a gente só comprou isso e esses fios que a gente usa. Você pode ver que aqui tem 2 fios que saem de dentro da minha caixa e eles funcionam os dois, cada um para uma das iluminações. Uma, ele tem uma tomada que ele vai ligar e ele vai ficar sempre. E a outra, como eu queria esse efeito que ela ligasse e desligasse, fiquei pensando, mas se eu tiver que fazer isso daqui para cá e para cá, para ligar e desligar, vai ser complicado. Então eu decidi comprar uma tomada de campainha. Então esse daqui é uma campainha, então eu aperto uma vez e ela volta. Se eu deixar ela, a televisão fica mais tempo acesa. Se eu clico várias vezes, a televisão se acende e apaga. E eu comprei assim quadradinho, mais facinho, porque quando eu vou manipular, eu estou usando as duas mãos enquanto eu aciono a televisão. Então eu boto isso daqui no meu pé e eu faço a manipulação com o meu próprio pé. Aqui, né, isso daqui é um suporte que, se você quiser, eu boto numa tábua, faz bem certinho, fica bem organizado para eu botar no pé e fazer essa manipulação. Porém, se eu tiver uma facilidade, se eu tiver durante a história, se eu tiver possibilidade de fazer com a mão, eu poderia muito bem colocar tomada embaixo, do lado embaixo, algum lugar onde que eu possa estar fazendo com a mão também. Essa luz também, ela existe uma possibilidade que eu não tenho para esse tipo de tomada, mas depois eu mostro quando eu estiver mostrando outro tipo de luz. Mas existe um dimmer também. O dimmer é um negócio que faz a sua luz aumentar e diminuir a frequência rápida ou devagar, um botãozinho que você vai fazendo ela acender bem devagar e bem rápido. No caso, para essa caixa eu não precisei de dimmer, porque quando o público entra a luz já está acesa e essa luz da televisão já servia, só o acender ou apagar, eu não precisava ter essa dimmerização. Poderia ter, só que como eu precisava fazer com o pé, era muito mais fácil, mais prático fazer assim. Então também
o que você vai usar de iluminação. Às vezes você tem que saber o que eu quero mostrar, o que a minha história conta, qual a particularidade dela, para eu poder pensar, né, para você poder estar pensando nas possibilidades que você vai estar fazendo à luz do seu espetáculo. Vou mostrar aqui para vocês como é que é o bocalzinho da caixa. Já tenho aqui. Ó, é um bocal que você compra você já compra, ele enrosca. Ele, na verdade eu não consigo abrir ele agora porque ele tá com cola e tal, mas é um bocal que você quando você for na loja de iluminação para procurar isso, eles vão ter o bocal. Você pede a luz ou de geladeira ou de micro-ondas e o bocalzinho, e você pode estar fazendo, ó, a lâmpada. Ela sai fácil, você depois quiser tirar ela para transportar, ela liga lá dentro bem. É como se fosse um bocal dessas lâmpadas de casa, só que miniatura. Só que quando você utiliza uma lâmpada assim, que você precisa da tomada, você fica restrito a apresentar em espaços onde você vai ter energia elétrica por perto, né? Hoje em dia a maioria das caixas de teto lambe-lambe que eu conheço, elas utilizam de baterias. E para isso a maioria delas elas utilizam lâmpadas de LED. Você pode utilizar alguma bateria dessa forma, mas também é uma bateria que dura bastante tempo, só que ela é um pouco maior, um pouco mais pesada. A gente utiliza baterias assim para o nosso espetáculo. São 4 baterias, daquelas pilhas pequenas, onde que elas ligam através de um dimmer. Então aqui a bateria alimenta aqui esse dimmer. Aqui nesse caso, dessa alimentação aqui saem 2. Aqui a gente liga 2 luzes nesse mesmo aparelhozinho. Um é acionado através de botão, ele só tem o liga e o desliga, mas o outro é um dimmer, onde você aumenta a luz e diminui a luz devagar, assim como eu falei para vocês antes quando eu estava falando da luz da geladeira, né? Então com o dimmer a gente consegue fazer a precisão da luz da forma que a gente quer. Essa daqui, esse plug liga nessa luz. Então aqui ela alimenta esse LED. Esse LED aqui você pode ver que eu vou diminuir aqui. Como tem luz, você não consegue perceber tanto que ele está abaixando devagar. Mas você pode ver que ele está apagando e ele apagou. Esse LED aqui, tem vários tipos de luz de LED. Esse LED aqui, ele é um LED que ele abre inteiro. Então só esse LED aqui ele faz uma iluminação na caixa inteira. A gente utiliza esse mesmo LED, essa mesma lâmpada aqui também para fazer, por exemplo, a luz de teatro de sombras também. Que essa luz aqui, ela acende uma luz só e ela ilumina tudo. Se você for usar outro, por exemplo, fita de LED, por exemplo, no teatro de luz, então a sua silhueta vai acabar ficando com vários pontos, né? Porque vai ter vários pontos de luz. Assim, com esse daqui a gente consegue uma luz única, um ponto de luz, onde que só essa luz vai estar dando toda a iluminação para aquela uma única silhueta. Uma silhueta na frente de uma luz.
se você tivesse várias luzes, é como várias luzes, né? Você vai começar a dar várias sombras na sua tela, na projeção. Então essa luz aqui, além de iluminar o cenário todo, ela também é boa para isso, para essa especificidade. Mas existem vários tipos de luz de LED, né? Como eu falei, tem aquela fita de LED. Já vi espetáculos onde se você coloca aquela fita ao redor, ela ilumina a caixa e ela vai te dar também uma outra aparência. Então tudo depende a forma que você quer essa caixa iluminada. Então você pode utilizar essas fitas de LED também. Esse LED ali, ele abre todo, né? Existem alguns LEDs que eles são só uma luz, que se você quiser fazer um ponto de luz, algum direcional, algo só um ponto de luz, só um feixe de luz, você consegue fazer com esses tipos de LED também. É até um tipo de LED até bem mais em conta do que aquele ali que eu mostrei. É bem baratinho e ele consome bem pouca energia também. Ele tem aqui, nesse nosso espetáculo, aqui ele faz, né, esse pontinho. Aqui na caixinha que eu mostrei para vocês, aqui ele liga aqui e a luz liga ali. Então ele é só um ponto de luz mesmo, ele não faz uma iluminação inteira da caixa, ele vai ser bem focado só naquele lugar ali. Então existem vários tipos e várias formas de LED. Então se você não conhece e quer fazer você mesmo a luz, seria bom pesquisar e tá olhando e testando essas possibilidades de fazer a sua caixa. Ou então conversar com alguém que sabe bastante de iluminação, que entenda sobre LED, que entenda sobre instalações. No caso desse nosso espetáculo aqui, foi feito por uma pessoa que entendia, pelo Alex Souza, e ele, como ele era técnico de iluminação, conhece bastante essas partes técnicas, a gente falou o que a gente precisava e ele, então é isso que eu vou fazer para vocês. Além do LED, ainda existe uma outra possibilidade de você utilizar também a luz. A gente utilizou uma vez nos espetáculos nossos, só que não nos agradou tanto, por conta acho que mesmo da dificuldade depois, que eram lâmpadas de carro, lâmpadas de moto, estavam nos falando sobre essa possibilidade e a gente foi atrás, porque a gente queria sair, porque até então eu só utilizava as luzes de geladeira, né? E eu queria ter uma luz onde que eu não precisasse da tomada. Então a gente testou, acabaram nos falando sobre usar bateria de moto ou bateria de carro. Falaram de carro, mas falaram, pega de moto é menor. Só que para nós a dificuldade foi o carregar e também acabou não durando tanto para nós. Mas talvez a pessoa que a gente encontrou, o técnico que a gente encontrou, talvez não sabia também fazer o melhor uso daquela iluminação para aquele espaço, né? Ele fez pra gente, a gente pôde utilizar, mas não foi tão funcional pra gente. Mas também é uma possibilidade, se você souber, se você saber mexer em carros, se você tiver essa possibilidade, se você tiver alguém próximo que sabe fazer isso, também existe a possibilidade, que são lâmpadas assim para você utilizar, que daí você vai utilizar lâmpadas de carro, de moto, e também você pode encontrar dimmer para eles, e eles vão ligar peças mais ou menos assim, que se você vê, elas têm 2 filetes aqui, né? E eles se encaixam aqui nesse Poxa, Thiago, mas tudo muito complicado assim para fazer Teatro Lambe Lambe. Eu preciso sempre
saber fazer isso ou encontrar alguém que faça uma iluminação? Não necessariamente. Como eu falei, eu citei que a gente já chegou a utilizar lanternas. Na época existia bastante lanterna de LED pequenininha. A gente, na época, eu não sei como é que estão hoje essas lanternas. Essas lanternas elas não duravam muito, mas elas recarregavam. Então a gente ia apresentar, a gente já levava umas 3, 4 daquelas lá e a gente apresentava. Ficava fraco, beleza, vamos trocar de lanterna, colocava. Às vezes a gente precisava também de 2 ou mais lanternas, mas essas lanternas que eu estou falando eram umas lanternas de plástico super baratas, que na época eu acho que eram R$ 2, era uma coisa muito barata. Mas existem umas luzes, umas lanternas de LED que elas tem uns cliquezinhos assim, que elas têm uma luz muito forte e muito boa. E inclusive você pode fazer elas direcionais, se você precisa um foco específico você consegue fazer. Nessas lanternas, se você pesquisar, tem lanternas que acendem, apagam, fazem efeitos, existem muitos tipos de lanterna. Você pode pegar simplesmente botar uma lanterna lá, lanterna que imita lampião. Se você precisar de uma iluminação de lampião, por exemplo, você consegue já até um lampião, um mini lampião. Então, se você quiser pesquisar e ir atrás de lanternas, também é uma coisa bem bacana. Às vezes você encontra uma própria lanterna que ela própria já serve até para contar a tua história também, né? Que nem eu falei, se você pode encontrar um lampião, se você precisar de um boneco segurando um lampião que já ilumina a caixa. Mas você pode fazer também através de lanternas. Eu já vi espetáculo onde a pessoa fazia só com lanterna e ela tinha uns 3 ou 4 pontos. Ela apagava uma lanterna aqui, ela acendia a outra e ela tinha esses pontos, eu acho, eram 3 pontos, que ela tinha uma em cima e 2 nas laterais. E ela fazia a iluminação e funcionava muito bem mesmo. E era bem bacana. E é uma maneira fácil, que ela não precisava saber, a pessoa não precisava saber muito de técnicas para estar criando, fazendo instalações. E a lanterna era fácil de tirar, ela tinha um buraquinho na caixa certinho, ela tirava, colocava, botava. Inclusive a gente também já teve um espetáculo onde ele era um espetáculo misto. Ele usava a lanterna e ele usava também a iluminação da própria rua. Ou da rua da luz solar, ou a gente procurava, que nem aqui eu tenho no quarto a luz aqui em cima, e a gente colocava a caixa num local onde que estivesse bem iluminado, e essa luz da lanterna ela servia só para um momento específico. Acontecia uma morte de um personagem, a caixa era iluminada o tempo inteiro com essa luz natural que vinha de fora, e daí tem um momento que esse personagem falecia. Quando ele falecia, acendia a luz dessa lanterna, que era dessa lanterna círculozinho que eu falei, que é uma lanterna pequenininha, e ela fazia esse fecho de luz dentro da caixa e o personagem começava a levitar naquela luz. Então, com as 2 luzes que a gente tinha na caixa, que era a própria luz natural e mais a luz da lanterna, a gente conseguia criar 2 ambientes. Inclusive, a gente conseguia apagar essa luz natural, né? A gente apagava o sol. A gente brincava disso, agora vamos apagar o sol. A gente fez uma tampa em cima da caixa, que quando, né, ficava a caixa com o buraco, então a gente tampava o buraco e ficava só aquele feixe da lanterna e causava um efeito bem bacana dentro da caixa. A caixa tinha, inclusive, se a gente
colocava um papel celofane que ele dava uma outra cor pro espetáculo, né? A gente colocava um papel celofane azul e ele causava essa esfera, essa ambientação. Então também, outra coisa, se você precisa usar cores, se você quer usar cores, esses plásticos, papel celofane é bem bacana. Para luz de teatro a gente utiliza gelatina, que é um pouco mais caro, que é resistente, mas quando você está mexendo com lanterna ou com a luz natural, você não necessariamente precisa estar utilizando de gelatina, você pode estar usando papel celofane, que você vai estar fazendo várias cores para você estar fazendo várias nuances durante o teu espetáculo. O LED, que eu citei, o LED já tem várias cores. Se você quiser comprar LEDs de várias cores, você pode comprar. Embora a gente utiliza gelatina também, junto com os LEDs que a gente comprou, aqueles LEDs que acendem geral, eles são branco, pelo menos na época que a gente comprou só tinha branco. E a gente utiliza gelatina, tanto porque a gente já tinha também gelatina em casa, né? A gente botou a gelatina e causa o efeito. Mas é muito possível usar o papel celofane para você dar esses efeitos e essas cores que você quiser, com lanternas ou com a própria luz natural. Mas nem tudo é tão difícil também, porque a iluminação talvez seja um pouco complicada, se você quiser fazer a parte técnica, só que eu acho que a sonorização não é tão complicado assim, principalmente nos dias de hoje. Para você fazer a sonoplastia, para você mostrar uma música, você vai precisar de uma coisa muito simples que você vai ter em casa, que é isso daqui. É muito... óbvio que você vai ter uma coisa dessas em casa. Isso daqui, para quem não conhece, é um aparelho de MP3. Quando eu comecei a fazer teatro lambe-lambe, a gente utilizava aparelhos como esse para fazer teatro lambe-lambe. Hoje está muito mais fácil com o celular, e a partir do seu celular você pode colocar o som. Geralmente o público assiste a apresentação de teatro lambe-lambe com fones de ouvido, né? Como eu falei, geralmente, nem sempre. Mas eu vou falar um pouco sobre a utilização do fone de ouvido. A gente utiliza fones normais, né? Como esse. Geralmente o manipulador, se quer ficar algo mais, né, algo que fica um pouco mais escondido, utiliza esse daqui de colocar no fone, porque não fica tão chamativo. Então geralmente o manipulador utiliza desses fones que vão diretamente dentro do ouvido. Mas existem esses outros fones, né, que você coloca na orelha inteira. Geralmente desse daqui a gente acaba dando para o público, tanto porque é um pouco mais higiênico, né? A pessoa não precisa ficar botando sempre dentro do ouvido a cera dentro do outro. Então não há problema, tem pessoas que não tem problema, mas tem pessoas que têm problema. Então a gente prefere utilizar desses fones para dar para o público, e também é um fone legal que tampa o público, e ele fica bem protegido. Não pega o ruído interno, né? Não, externo. Não pega o ruído externo, o ruído que vem da rua. Mas você precisa ouvir e o público precisa ouvir. Então a gente precisa colocar um adaptador, que a gente utiliza um adaptador dessa forma. Você pluga um no celular e vai para 2 fones.
Isso daqui não é muito difícil encontrar, você pode encontrar em lojas de supermercado, não, em lojas de celular. Você pode encontrar no celular, mas vai que você encontra no supermercado, assim, pá, aquele supermercado, vai que, né? Nunca procurei, mas não sei o supermercado perto da sua casa. Mas em lojas de som também, em loja que faz assistência técnica também a gente encontra. Nem sempre assim, às vezes existem vários tipos, vários modelos. Existem uns modelos mais simples, existe assim também, ó, que ele liga e depois vem aqui a duplicidade. Existem uns que são bem pequenininhos, que já esse plug já está acoplado aqui, uns plásticos, que é bem baratinho aqueles lá. Por aqui você encontra um desse mais ou menos por uns 25, 30 reais. Esse daqui você vai encontrar mais ou menos por uns 22, e aqueles pequenininhos vai encontrar por uns 4, 5 reais. Isso aqui na nossa região, onde eu moro, mas vai depender. Alguns desses daqui, eles têm uma durabilidade bem pequena, eles começam a falhar, então a gente sempre anda com esses daqui, a gente sempre anda reserva, porque senão a gente já teria ficado na mão algumas vezes. Então é bom você estar sempre com... já vou comprar para mim, já vou comprar 2, já encontro desse daqui. Esse daqui, que eu falei que inclusive é o mais caro, eles duram bastante. Aqueles de 5 reais que são pequenininhos, eles já são um pouco mais descartáveis. Então às vezes se você encontrar, porque esses daqui também não são tão fáceis de encontrar, pelo menos aqui. Agora, se o supermercado perto da sua casa for aquele supermercado, talvez você consiga encontrar mais fácil. Mas eu aconselho já ter mais de um, por experiência própria, assim, de já passar na mão desses eletrônicos. É sempre complicado. Mas não quero utilizar celular, não preciso utilizar celular. Num curso, numa das aulas anteriores, inclusive, eu até falei que tem um espetáculo que eu faço ela ou com a sonoplastia através do fone, ou eu também falo. A primeira vez que eu acabei falando foi por conta de um problema desse daqui, que inclusive o nosso reserva tinha dado problema. Então nós éramos 3 e a gente tinha apenas um reserva, e os outros espetáculos, a gente tinha 3 espetáculos, os outros espetáculos precisavam muito do som, e o meu eu falei, tá, mas eu posso falar. Então eu fui lá e fiz o espetáculo falando. E a gente descobriu que era legal falando também, e o espetáculo funcionou muito bem falando. Inclusive eu adotei isso como uma prática que, vez ou outra, eu opto por fazer sem o ouvido. Principalmente se eu vou apresentar para uma pessoa que eu já apresentei, e adultos. Então às vezes eu opto fazer falado sem o som. Embora tenha espetáculos que são sem som. O manipulador realmente fala. A exemplo da primeira caixa de teatro Lambi Lambi, a dança do parto, a Denise e a Ismini, ambas, as duas fazem a manipulação da caixa, mas quando elas fazem elas mesmas fazendo o barulho do parto. E que também é um artifício muito bacana, é uma coisa muito legal, porque você vê as pessoas na fila e tem uma pessoa na caixa gemendo, fazendo um parto. e é bacana também você
o espectador recebe de outra forma, não só quem está assistindo, mas existe também isso para quem está na fila também, existe essa diferença. Mas não é só elas que fazem assim, existem outros espetáculos que também fazem assim. Inclusive, eu assisti já também um espetáculo onde que utilizava de conchas. Você colocava, ele te dava uma concha grande e você colocava a concha no ouvido e você ouvia, ficava ouvindo aquele barulho do mar, enquanto a pessoa fazia o espetáculo e também cantava, cantarolava, fazia cantigas. Então, são possibilidades, você pode estar fazendo, utilizando de som, utilizando de música, de sonoplastia que você próprio vai gravar, ou da sua própria voz, ou sem voz, só com a música. Vai depender da história que você vai querer contar, e vai depender de como você quer acessar o público. Seja através da tecnologia, ou seja através do mais primitivo, que é esse som do mar, essa concha, e tudo fica bonito, tudo pode ficar bom e belo. Depende do que você quer contar e como você quiser contar. Então, para as partes técnicas, eu acho que é isso. Basicamente, é você saber o que você precisa fazer, como você quer fazer. Existem esses artifícios que eu comentei com vocês. Podem existir mais artifícios, podem existir outras formas. Inclusive, se você quiser tocar um instrumento ao vivo, você pode tocar um instrumento ao vivo. Agora eu acabei de pensar numa calimba, pensa num espetáculo onde você começa com uma calimba. Mas existem várias possibilidades, existem muitas possibilidades que você pode estar fazendo, você pode estar testando, você pode estar... O lambe-lambe é isso também, o teatro e a arte. Pesquise, teste, faça. A técnica acaba sendo você quem vai criar, quem vai fazer. Essa é a particularidade do teatro lambe-lambe. Você pode fazer como você quiser e quem sabe você inventa uma nova técnica que a gente ainda não. E é isso. Obrigado por conferir o curso de hoje. A gente ainda continua até segunda-feira, até dia 30. Todas as noites você pode conferir. A gente ainda tem mais 3 aulas. Essa é a nossa 4ª aula. Muito obrigado. Se quiser acompanhar a gente, siga a gente no nosso canal. E ativa o sininho para você estar recebendo as nossas próximas aulas. E acompanhe a gente também lá no nosso Instagram. E é isso. Obrigado.